Muito bom dia! Sejam bem-vindos ao Poetizando com Neinha. Um excelente domingo a todos. Uma manhã de domingo maravilhosa por aqui. Como é que vocês estão por aí? Tudo bem? E o vídeo de hoje é sobre os livros que eu li no ano passado. E o objetivo do vídeo é que você talvez tenha interesse em ler algum desses livros, se você é do universo da leitura, ou você conhece alguém que seja desse mundo de leitura, que gosta de ler, você possa enviar esse vídeo para ele, para que essa pessoa talvez, se não tenha lido ainda um desses livros, possa ter interesse em ler. E por falar em leitura, uma novidade aí que o governo federal lançou o MEC Livros, que é uma plataforma, uma biblioteca online, onde você entra com seus dados do Gov, lá você pega um livro emprestado, fica 2 semanas, lê, depois você devolve. Lembrando que se você entrar e alguém estiver com o livro do seu interesse, você precisa guardar na fila para depois você pegar o livro. É muito interessante, tem obras maravilhosas, tanto literatura clássica como literatura contemporânea, e você vai surpreender. Dê uma visita lá, depois você me conte se você gostou, se você pegou algum livro. Eu ainda não entrei, não peguei, porque assim, eu tenho uma lista de livros físicos aqui para ler, mas eu já dei uma olhadinha lá, tem livros que eu pretendo ler, que eu ainda não tenho aqui, livro físico, e se eu não comprar, eu vou ler na biblioteca. Ainda que eu não sou muito de ler livro de forma online, virtual, PDF, essas formas, mas eu leio sim. Não que eu goste, mas eu leio, em último caso. Então, vamos falar dos livros que eu li, começando pelo Morro dos Ventos Uivantes, que é um livro que tem quem goste e tem quem não goste, tem quem ama e tem quem odeia. Porque, assim, se você procura uma literatura com aquele clichê, aquele romance clichê, você não vai encontrar nesse romance. Eu li, eu não posso dizer que eu amei, mas eu não vou dizer também que eu odiei o Morro dos Ventos Uivantes. Para mim ficou assim entre meio termo. Eu li até o final, porque assim, até porque ele tem personagens com nomes parecidos e vai enredando uma história em cada personagem, você quer saber o que é que acontece com cada um. Mas, em resumo, conta a história de um senhor no sul da Inglaterra no século XIX, no interior da Inglaterra no século XIX, e ele faz uma viagem para Liverpool e na volta ele traz consigo um órfão de nome desconhecido, origem desconhecida, e ele nomeia, dá o nome para esse menino de Heathcliff, que é o nome de um filho dele que morreu ainda criança. E ainda nessa fazenda mora os filhos desse senhor, que é o Hindley e a Catherine. O Hindley não simpatiza com o Heathcliff, meu Deus, nome inglês, socorro. Mas ele estreita uma profunda amizade com a Catherine. E essa amizade estende aí para um sentimento um pouco mais profundo. Só que devido às convenções sociais da época, a Catherine acaba confessando para a governanta, a Nelly, que não pode ficar, não pode viver, ter um relacionamento com ele, por questões até de disparidade financeira. Ele escuta essa conversa e foge. E do nada ele volta, depois de muito tempo, rico, com... Assim, ninguém sabe onde ele esteve, com quem ele esteve ou como ele enriqueceu. Mas pelas atitudes dele no livro, eu acredito que ele enriqueceu de maneira, digamos, ilícitas, suspeitas. Mas eu deixo que você leia o livro e você tire sua conclusão. E agora, depois que ele volta, é que aí a coisa começa a tomar um rumo bem diferente, porque, gente, é um romance... eu li um comentário que fala que é um romance vampiresco sem vampiro, porque é uma trama de vingança, enredada com ódio, com requintes até de crueldade, privação, até com privação de alimentos, que você vai ler e você me conte depois o que você achou do Morro dos Ventos Uivantes, da M. Brontë, certo? Depois eu não estou falando aqui pela ordem, certo? Mas eu li do Dostoiévski Crime e Castigo, que conta a história do jovem Raskolnikov, que é um jovem que mora lá na Rússia, é muito pobre, estudante, vive numa pensão precária, e um certo tempo ele publica um artigo em que ele defende, ele coloca as pessoas dos dois lados, as ordinárias e as extraordinárias. Para ele, essas extraordinárias são aquelas pessoas que mesmo com feitos duvidosos ainda são louvados, são celebrados. E ele cita um artigo, principalmente Napoleão Bonaparte, que um líder francês bem celebrado, bem conhecido hoje, e
as investidas militares dele e de outros deixaram mortos inumeráveis. Então ele acredita que ele pode estar nesse lado dos extraordinários, que ele pode fazer alguma coisa e não ser punido. Então ele acaba tramando isso e depois de uma conversa que ele escuta em um café, ele acaba planejando e colocando em prática esse ato dele. Ele acaba assassinando uma agiota. A princípio ele seria somente ela, mas a irmã dela chega no momento e ele acaba assassinando a irmã também. Acreditando ele que, sendo um extraordinário, ele sairia impune, mas ele acaba percebendo que não é bem assim que as coisas funcionam e ele acaba atormentado pela culpa do que ele fez, levando até a ter doenças físicas, sintomas físicos mesmo. E depois disso nós vamos ver aí a tentativa de como que ele vai fazer para se livrar dessa culpa, tentar uma busca, uma redenção. E é um livro que nos ensina muito sobre o ser humano, sobre a redenção, sobre o perdão. Vale a pena ler, do Dostoiévski, russo, né? Escritor russo. Este é Os Irmãos Karamazov, que é um gigante da literatura, também do Dostoiévski. Aqui tem a história do Fyodor Karamazov e seus 3 filhos, o Ivan, o Alexei e o Dmitri, cada um com personalidade diferente, assim como são todos os irmãos, né? O Alexei é bem espiritualizado. Gente, é meu personagem, assim, nossa, depois acho que de Adorim, do Grande Sertão Veredas, o Alexei eu fui encantada com ele, com a personalidade dele. E tem o Dmitri, ou Mitya, né, que é bem boêmio, e o Ivan, que é um intelectual. E o Fyodor Karamazov enriqueceu de maneira ilícita e não deu assim tanta atenção para os filhos. E no meio de toda essa trama familiar, tem uma mulher, que eu também não vou falar muito aqui para você ler o romance e você ficar sabendo, que é amada pelo pai e também pelo filho. E no meio desse amor aí, entre pai e filho, pela mesma mulher, vai surgir aí um item fatal que vai ser o desenrolar do romance, que vai ser um crime. E aí você vai descobrir quem foi que realmente cometeu esse crime, né? Aí você compensa ler. Aqui tem outros personagens secundários que vão dando linha à trama literária, como o Smerdyakov, que é o servente da casa, a Marta, a Lisaveta, o Zosma, o padre Zosma, o eremita, que é do convento. E cada personagem tem seu lado particular. Compensa muito ler Os Irmãos Karamazov. Depois eu quero fazer um livro sobre cada um de maneira específica, uma resenha, porque aqui é mesmo só para citar o livro que eu li, não é para falar muito sobre o livro em si. Li Os Meninos que Enganavam Nazistas, que é uma história real, baseada na história de 2 meninos que tiveram que fugir, passaram por várias situações, vários países, correndo dos nazistas. É muito interessante esse livro, assim como qualquer livro sobre a Segunda Guerra Mundial, mesmo sendo triste, mas é interessante porque você sabe e nos faz repensar a situação de como seres humanos odiarem seus semelhantes aí pela fé, pela cor, pela condição. E é um caso que a gente precisa ler para entender que isso não pode repetir, né? Nazismo, crime, que nós precisamos entender as diferenças do outro e lembrar que o ódio pelo nosso semelhante já cometeu crimes, já fez ocorrer crimes terríveis aí, de proporções assustadoras, como foi o Holocausto. E aqui fala o nome dos meninos, é o Joseph e o Maurice, que são 2 irmãos que viviam em Paris em 1941, quando os nazistas chegam lá na cidade, eles têm que fugir por ordem do pai para que tentem sobreviver às investidas do exército nazista. Esse livro aqui, O Pequeno Príncipe, na verdade foi releitura, não foi releitura, porque, gente, O Pequeno Príncipe é um livro pequenininho que você carrega na bolsa e você lê enquanto você está no consultório médico, você está na rodoviária. Parece um livro fácil, quando você lê assim, aquelas citações lindas, maravilhosas do Pequeno Príncipe, parece assim, a gente cita tão repetidamente que você fala que nem presta atenção
no profundo delas, mas o livro tem um teor bem profundo porque ele foi escrito, ele não é sobre a Segunda Guerra Mundial, mas ele foi escrito na época da Segunda Guerra Mundial, 1943, e nós estávamos vivendo, o mundo estava vivendo, nós nunca, né, era nascida, o mundo estava vivendo e o caos da Segunda Guerra Mundial. Ele traz então essa mensagem de esperança, de empatia, de ouvir o outro, de ver o outro, de o essencial está invisível aos olhos, você vê o profundo do outro. Então essa mensagem, as mensagens do Pequeno Príncipe são mensagens positivas para um mundo melhor. Eu li aqui Os Olhos do Cão Siberiano. Gente, eu sou apaixonada por todos os livros, na verdade, que eu leio. Mas esse livro, gente, ele é maravilhoso. Assim como O Pequeno Príncipe, ele é um livro pequeno que eu reli. Na verdade, eu não li, eu reli. Mas você precisa ler. Aqui, o protagonista tem um irmão e eles são de uma família bem de situação financeira boa na Argentina. E ele tem um irmão que esse irmão não mora com eles. E até quando ele é criança, ele até não leva muito isso em conta, mas depois que ele vai chegando na adolescência, ele vai começando a questionar por que eles têm essa situação financeira boa e esse irmão não mora com ele e ele quer manter contato com o irmão. Só que quando é citado o nome do irmão na casa, é um silêncio assim, angustiante. E ele então procura saber o porquê que isso acontece. Até começa a questionar também a autoridade do pai, porque o pai espelha no filho aquilo que ele foi, ele quer que o filho seja como ele foi, estude no mesmo colégio, tenha as mesmas notas, o mesmo resultado nos jogos. Inclusive, ele coloca o filho horas e horas para ouvir Bach. E para o filho isso é uma tortura, porque o filho não gosta, mas o pai reproduz no filho aquilo que ele foi. E esse menino começa a questionar isso, essa autoridade, e ele procura, o cerne do livro é procurar o irmão. Ele então encontra esse irmão e descobre que esse irmão tem um cachorro, um cão siberiano, um husky siberiano, só que é um cachorro que foi abandonado da matilha porque era diferente. E na metáfora do cão, nós vamos entender as diferenças, o respeito pelas diferenças e como que o preconceito pode destruir relações familiares, relações de amizade, né, com os colegas de escola. Compensa você ler, principalmente para quem tem filhos, porque traz essa mensagem de que o filho não é uma cópia sua. O filho é um ser com personalidade única, que vai viver sua vida com personalidade única e que muitas vezes os pais acabam reproduzindo nos filhos aquilo que eles querem que os filhos sejam. Não deixe que o filho tenha a sua autonomia. Compensa muito ler. E como eu disse, aqui é só para citar os livros que eu li, não é para falar a fundo sobre eles, mas eu pretendo fazer um vídeo depois falando sobre cada um de maneira específica, porque senão se eu falar aqui o vídeo vai ficar muito extenso. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. E se você já leu algum desse livro, comente aqui embaixo o que você achou, o que você gostou. E se você também tem um livro que você já leu, assim, deixa a sua indicação aí, pode ser que eu não tenha lido, porque eu vou colocar na minha lista. E é claro, não esqueça de deixar o seu joinha, comentar aqui no vídeo, compartilhar com as pessoas que você goste. E muito obrigada, um ótimo domingo e até o próximo vídeo.